Ó, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Que bom. Eu conheço bem o Jô. O Jô é meu amigo pessoal. E o sucesso que ele está tendo dentro de campo é uma mudança de comportamento que ele adotou fora de campo. O Jô voltou a ser um cara mais família, um cara que começou a se cuidar mais. E por isso que ele é um dos artilheiros do Brasileiro e por isso que foi, na minha opinião, o melhor jogador do Campeonato Paulista. Ele está vivendo talvez um dos grandes momentos da carreira dele, porque houve uma mudança de comportamento. O Jô, como o Bodão falou, ele não tem que ser execrado, não tem que ter um carimbo de desonesto, de mau caráter, porque é só um jogo, ainda é um jogo de futebol. Mas dito tudo isso, ele perdeu uma grande oportunidade de dar um grande exemplo. Sabe por quê? Porque foi com ele o negócio do Rodrigo Caio. E as atitudes de um jogador têm que ser proporcionais às declarações que ele dá. E a teoria tem que acompanhar a prática. Na hora que ele fala que se acontecesse com ele, ele faria. Que o bom caráter tem que prevalecer. Que se acontecesse a favor, contra ele, como aconteceu no caso do Rodrigo Caio, a favor, ele teria o mesmo tipo de atitude, a oportunidade surgiu. E ele não foi. E aí fica ruim para ele, entendeu? Você tem certeza, Caio, que na hora do lance... Não. Ele achou, ele sentiu que o gol foi de braço? Eu não acho que ele teve a intenção de pôr a mão na bola, eu não acho que foi premeditado, eu acho que muitas vezes, até pela forma como você se joga na bola, essa sensação de toque, ela te confunde um pouco. Completamente. Às vezes você acha que a bola bateu aqui em cima e ela bateu um pouco mais para baixo, mas quando ele vem a público depois do jogo e diz Mas que... para tomar essa atitude que você está pedindo, teria que ser na hora, né? Teria que ser na hora. E acho que ele não Não, teve mas o Caio, acho que o Caio está se referindo... Ao todo, eu estou me referindo ao todo. Acho que até depois de ter visto na TV... Depois Não, bom, e mais ele do que errou isso, mesmo. eu acho que na hora, porque quando bate aqui... No campo ainda lhe parece muito sincero dentro de campo. Depois ele tinha que reforçar. Agora, uma pergunta... Só para terminar, Arnaldo. Pois não. Vocês contextualizaram de uma maneira muito importante os momentos. Então, aquele lance... e tem o Túlio também contra a Argentina, que a gente achou legal pra caramba, porque ele fez um gol numa Copa América com o braço e todo mundo achou que era legal porque era contra a Argentina. Mas o mundo mudou. Tem alguns valores na sociedade que eu acho que se perderam ao longo do tempo e a gente precisa resgatar. Respeito, disciplina e transparência. E eu acho que nesse momento o futebol podia ser um agente de transformação. Eu acho que o Jô perdeu a oportunidade de dar um grande exemplo. Eu acho que Rodrigo Caio, Klose, Di Canio, que fez a mesma coisa na Inglaterra, não podem ser exceção. Eles têm que ser a regra. Se vocês me permitirem, esse fim de semana eu levei 85 crianças para viver uma experiência de futebol. O Fred, que é meu amigo pessoal particular, que é ídolo dessa molecada, estava comigo durante esses 3 dias. A minha intenção não foi transformar esses meninos em grandes jogadores de futebol, não foi prospectar novos talentos, encaminhar os meninos para um time de futebol. Foi passar os valores que eu aprendi com a minha família, que eu aprendi com o Zete, com o Denilson, com o Zico, com o Sorin, com esse moleque que é novo, mas comunica muita molecada. O meu filho é fã do Fred. Eu procurei trazer uma experiência que contemplasse todas as prateleiras, todos os estágios de futebol. O ídolo, o professor, a metodologia de ensino. Sabe o que me deixou mais feliz nos 3 dias que eu passei com o meu camp de futebol? Foi uma coisa que nunca foi feita aqui no Brasil e que eu vi lá nos Estados Unidos, que é o respeito às regras do jogo e ao adversário. A gente passou para esses meninos de 6 a 11 anos que toda vez que um menino caísse machucado, todos no campo tinham que pôr um joelho no chão em respeito até ele se levantar. Para você, primeiro, inibir quando o cara se joga para simular. Segundo, não tirar vantagem se de fato ele se machucou. Sabe quantas vezes aconteceu isso? 4. Todos os jogadores que estavam em campo se ajoelharam. Então, eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, mas eu acho que essas crianças, elas saíram com alguns valores que estão se perdendo na sociedade. E o Jô é ídolo, o Jô é exemplo, como o Léo é exemplo, como nós somos exemplo, numa proporção muito menor, porque a gente não está dentro de campo, claro. E eles são espelho para essa molecada. Volto a dizer, Jô, meu amigo particular, não tem que ser execrado por conta disso. E tenho certeza que depois que ele viu as imagens e acompanhou os debates, ele está arrependido. Mais do que arrependido, acho que ele está constrangido por não ter falado na hora o que ele deveria ter dito. Na hora, você acha que ele tinha que ter falado para o gol não ser validado? Essa é a tua opinião? Acho. Importante até por uma coisa que eu aprendi com o Arnaldo. A reação do entorno. O Martin Silva, na hora, ele corre em direção ao árbitro. O Romero é uma percepção que o Fred teve agora. Mas o Ramon, na hora, ele levanta a mão e fala com o Jô. E o Jô fica gesticulando 2 minutos depois do gol. Eu me joguei. Então,
Não quero execrar ninguém, não tenho esse direito, não faço juízo de caráter, juízo de valor em cima de ninguém. Mas que ele perdeu uma grande oportunidade de servir de exemplo, o Jô perdeu.